Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e nessa aula nós iremos dar início ao nosso curso de Eletrodinâmica. Eletros vem da palavra eletricidade, dinâmica de movimento. Então, aqui o que nós iremos estudar? A eletrodinâmica é um ramo da física que estuda as partículas elétricas em movimento. Eletrostática em repouso, eletrodinâmica em movimento. Bom, se elas estão em movimento, na verdade o que eu vou estudar é algo que se chama corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser de elétrons, bem como pode ser de íons. Por exemplo, quando você tem uma corrente elétrica na água do mar, por exemplo. Na água salgada, né? No mar é que já é bem salgadinho. Bom, então para você ter corrente elétrica, a primeira coisa que você tem que pensar, o material precisa ser condutor, ok? Mas lembre-se que todo isolante passa a ser condutor a partir de uma determinada faixa de energia que a gente vai entender daqui a pouco. Então vamos pegar aqui um material qualquer, vamos pegar um fio condutor, por exemplo, um fio condutor de cobre, que é o que nós temos nas nossas residências. Então, neste fio de cobre, os elétrons que se encontram lá na última camada de valência, eles são meio livres, né? Então, eles conseguem se movimentar. Olha lá. Só que qual o problema? Este movimento não é ordenado, ok? Esse movimento não é ordenado. Só que é possível ordenar o movimento desses elétrons, pelo menos a maior parte deles. Okay? Como é que nós fazemos para ordenar esses elétrons? Nós criamos, entre as duas extremidades, algo que se chama DDP, ou seja, diferença de potencial. Quando nós criarmos a DDP, nós conseguimos a corrente elétrica. Bom, nas nossas residências, você tem lá 110 volts ou 220 volts, dependendo aí da sua casa. Então, na tomada existe uma diferença de potencial que foi gerada lá nas usinas hidrelétricas ou termoelétricas ou nucleares, aí, dependendo do lugar que você mora. Bom, então quando você cria uma diferença de potencial, quer dizer que existe uma região onde você tem um potencial positivo e um potencial do outro lado é negativo, ou pelo menos que um seja maior do que o outro. Bom, quando você faz isso, você consegue ordenar o movimento desses elétrons. Esses elétrons deixam de ter este movimento desordenado e passam a ter um movimento ordenado. Bom, fala para mim, o elétron, ele tem carga elétrica negativa. Se ele tem carga elétrica negativa, qual é a tendência que ele tem? Se ele tem uma carga elétrica negativa, a tendência dele é exatamente ir para o lado positivo, ok? Então, olha aqui a nossa corrente elétrica. A nossa corrente elétrica, ela estará para a esquerda nesse caso, né? Por quê? Porque o potencial da esquerda é maior do que o potencial da direita. Então, nessa situação, nós temos que verificar duas coisas importantes. Este daqui, que eu coloquei neste exemplo, os elétrons estão se movimentando da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, perdão, porque o meu referencial é... Este daqui é o que nós chamamos de sentido real, ok? Na realidade, os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Entretanto, quando os estudos da eletrodinâmica se iniciaram, não se conhecia os elétrons, ok? Então, o sentido convencional é o contrário. Então, esse daqui é o sentido convencional. Então, na hora de resolvermos exercícios, nós falaremos que a corrente é do positivo para o negativo.
Entretanto, a gente sabe que o sentido real da corrente elétrica é do menos para o mais, ok? Bom, nós podemos quantizar essa carga elétrica, essa corrente elétrica. Então, como que nós iremos medir propriamente a corrente elétrica? A corrente elétrica, nós damos a letra I, ok? Então, falou I é a corrente elétrica. Então, vamos pegar lá o nosso condutor, ok? Vamos pegar o nosso condutor, que ele está aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nesse condutor, ok? Eu vou fazer um corte transversal nesse condutor e vou olhar o quê? Eu vou olhar quantas partículas estão passando por esse ponto em um determinado tempo. Isso vai nos trazer a intensidade média da corrente. A intensidade média é o ΔQ dividido pelo ΔT. Bom, qual é a unidade da corrente elétrica? A unidade da corrente elétrica é Coulomb de carga dividido por segundo do tempo. Isso daqui nós escrevemos como A. E o que significa A? A significa ampere. E o ampere tem esse acento meio estranho mesmo, ok? Se a corrente for constante, então se I for constante no tempo, o que eu posso afirmar? Que I é igual a I médio, que é o próprio ΔQ por ΔT. Entretanto, você pode ter situações onde a sua corrente elétrica não é constante. Só que, quando a corrente elétrica não for constante, esta equação ΔQ por ΔT não será válida, ok? Ela é válida apenas para calcular a corrente média. Só que, por exemplo, a carga você não consegue calcular diretamente. Então, para isso, nós iremos usar um diagrama corrente por tempo. Ok? Então, o nosso diagrama será corrente por tempo. O tempo no eixo das abscissas, no eixo X, e a corrente no eixo das ordenadas, no eixo Y. Bom, aqui eu vou colocar um gráfico qualquer, ok? Vou colocar uma curva qualquer. Mas você fala, André, eu não sei calcular essa curva. Tudo bem, você vai aprender no ensino superior se você for fazer alguma matéria relacionada a isso. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular qual a corrente média, qual a carga, e a corrente média, consequentemente, entre T' e T duas linhas. O que você deve fazer? O que você vai fazer? Você vai calcular a área. Qual área? Essa daqui, ó. Se você calcular esta área, nós podemos falar que a carga ela é numericamente igual. Você pode até omitir esse N é de numericamente, não é um tio de aproximadamente, igual à área, ok? Você não sabe calcular essa área, tudo bem, não tem problema. Vai cair exercícios na sua prova, no seu vestibular, onde a área você saiba calcular, ok? Bom, essa daqui é a nossa aula de introdução à eletrodinâmica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um curtir aqui, compartilhe, comente, dê sugestões de exercícios. Se inscreva aqui no nosso canal. É só clicar aqui no FR Física Retec. Muito obrigado. Até a próxima.